eu tô aqui nos Estados Unidos, mas a gente cresceu junta antes mesmo de ter nascido. Foi basicamente essa situação, né? Os pais da gente se conheciam, e aí eu nasci, logo depois a Alice nasceu, e aí a gente um dia virou amiga. Aí a gente sumiu depois de muito tempo, e a Alice me encontrou nos bons tempos do MSN, do Hotmail. Eu já estava morando aqui, a Alice já estava na Holanda, e aí a gente se reconectou. Mas a Alice tem uma história super legal. Primeiro, porque eu pessoalmente não conheço ninguém que fez medicina duas vezes, exceto a Alice. Não só ela fez duas vezes, mas ela fez uma no Brasil e uma na Holanda. E para quem já tentou aprender holandês ou entender alguma coisa de holandês, ela já ganha assim 10 pontos a mais ou eleva 10 vezes mais a dificuldade para fazer isso tudo. Então, Alice, prazer estar aqui com você. Amiga do coração, né? A gente brinca que a gente é amiga, irmã, camarada e quase gêmea, de tanta coisa que tem em comum, inclusive maridos holandeses. Então, vou deixar você falar agora um pouquinho da sua experiência nessa carreira de medicinas, que, onde tudo começou, porque saúde mental tem muita coisa para se falar, né? Aham. Ué, Simone, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite de participar aqui do Xingu. Você sabe que eu, desde o início, quando você começou a desenvolver essa plataforma e essa ideia, eu acompanho e eu admiro muito e acho que vai ser uma coisa muito, muito útil para inúmeras pessoas. Então, meus parabéns a todos do empreendimento e a você especialmente por puxar esse carro. Obrigada. E realmente a gente é amiga há milhões de anos. Você fala que eu estudei medicina duas vezes, as pessoas ficam achando. Eu não tive que estudar sempre no ano. Eu mudei para cá em dezembro de 2000 e tive que aprender holandês no nível suficiente para estudar novamente. E aí, quando eu atingi esse nível de proficiência na língua, eu entrei na faculdade, mas para refazer os dois últimos anos, que foi o que o Ministério da Saúde e o registro de médicos exigiu de mim. Uhum. Repetir os internatos. Aí eu repeti os internatos, durou mais ou menos 2 anos. Depois, com o diploma médico na mão, eu fui fazer o requerimento na área de psiquiatria e saúde mental, o que, que era necessário para eu refazer, para eu obter o título de especialista. Aí o departamento, né, de psiquiatria disse que eu deveria também repetir 1 ano de residência, porque a residência aqui são 4 anos e meio, e eu tinha feito 4 no Uhum. Brasil, geral e infantil, e depois eu já tinha trabalhado 6 anos. Então, eles consideraram esses 10 anos 3 e meio. Aí Tá vendo o que que eu falo? Que ia fazer duas vezes. Aí eu fiz mais um, mas aí eu era psiquiatra geral, né? Quando Uhum. eu terminei. Aí eu entrei de novo com um pedido para o departamento de psiquiatria da infância e adolescência, e eles. Foi a primeira vez, eu já tinha o quê? Quase 9 anos já morando aqui. Foi a primeira vez que, em vez de me falar você tem que fazer isso, eles me devolveram a pergunta e falaram o que que você acha que você deve fazer para merecer a especialidade. E nesse tempo eu já sabia que holandês, se eu falasse nada, Uhum. eu já tenho o conhecimento, a proficiência e a profissionalidade para trabalhar, eles iam rir na minha cara e iam me pedir 2 anos. Uhum. Então, eu pensei, quebrei a minha cabeça e falei, bom, se para 4 e meio de psiquiatria eles me pediram a infantil aqui é 1 ano extra, então você faz 5 e meio, Uhum. então eu falei, se é 1 ano eu vou pedir também a metade. Uhum. Porque aí eu pedi a metade. E eles aceitaram. Então eu fiz residência 1 ano geral e 6 anos e seis 6 meses. meses infantil. Isso, eu terminei isso mais ou menos em 2009 por aí. Então já são 11 anos passados. Então esses 11 anos eu já trabalho aqui na área de saúde mental aqui na Holanda. Uhum. Uhum. E aliás, bom, eu continuo achando que você fez duas. Agora eu já vou começar a pensar que você fez três, depois de repetir essas residências todas. Eu não conheço ninguém que faz isso. Mas enfim. Mas eu acho que uma coisa legal que eu falei com você que eu queria conversar, né? Eu lembro quando eu entrei para a indústria farmacêutica, minha primeira experiência foi trabalhar com diabetes. E tinha o tal de diabetes insulino dependente, que era
que é hoje o diabetes tipo 1 e o não insulino dependente. E isso era um problema sério no mundo do diabetes, porque muita gente associava insulino dependente com dependente de droga, né, viciado. E eu lembro, assim, meu chefe tinha um vizinho que eles sempre se encontravam na garagem, por coincidência, e ele passava pelo vizinho, e o vizinho falava sempre para ele assim: eu sou muito feliz que eu nunca tomei insulina. Só que ele era diabético, estava cego e já tinha amputado um pé. Porque na cabeça dele ele não aceitava o conceito, né, de ser dependente de insulina. E aí, mais ou menos naquela época, já começou o movimento que foi, acho que criado até pela Associação Americana de Diabetes, para trocar, em vez de insulino dependente, virar tipo 1 e tipo 2. E eu acho que na saúde mental é um pouco disso, né? Eu falei com você, eu lembro da época que a gente falava assim, fulano é doente mental. E a gente não, era um estigma tão grande, era uma conotação tão negativa que as pessoas não tinham coragem de falar que estavam indo para uma terapia, que procuravam um psiquiatra e assim por diante. E o que você acha da evolução desse tema? Porque eu acho que principalmente agora a gente precisa muito da saúde mental, né? Uai, Simone, isso daí ainda é uma questão muito complexa, porque existem culturas, por exemplo, a cultura americana de classe alta, que você tem que ter um analista ou um Uhum, terapeuta, e você fala, isso eu vou contar para o meu terapeuta, ou eu preciso telefonar para minha analista, isso faz parte, né? Se vê uma série tipo uhum, City, uma série, esse tipo de série, todo mundo tem um terapeuta, um psicólogo e tal. Então já é até uma coisa assim de status em uhum, alguns círculos sociais. uhum, Agora, se você for olhar em outras culturas, por exemplo, eu venho do Brasil, no Brasil existe essa estratificação, na cultura mais assim de em níveis socioeconômicos altos, essa questão do terapeuta é tipo uma série americana. uhum, Agora, nos níveis socioeconômicos médios e mais baixos, é ainda uma questão, ainda entendido como uma fraqueza. uhum, uhum, Aqui na Europa, pelo menos aqui na Holanda, onde eu moro, onde a cultura é uma cultura de origem calvinista protestante, em que você tem que ter força e você tem que ter força de vontade e resolver seus próprios problemas com seus próprios meios uhum, e capacidades, ainda é uma coisa muito estigmatizada. uhum, uhum, Inclusive, dentro a psicologia anda a passos largos, mas a psiquiatria, que é a questão de que eventualmente você vai usar medicação, a pessoa ainda tem muita resistência. uhum, Acredito que um- uma porção dessa resistência eu acho que é correta. uhum, Sabe que a gente, nas nossas próprias capacidades, no nosso próprio. A gente tem uma força de saúde dentro da gente que, se a gente conseguir ativar com psicoterapia, com exercício físico, com exercícios de mindfulness para a mente, uhum, e eu, até para as minhas crianças de ginástica para a mente, se a gente conseguir ativar esse tipo de coisa, a pessoa consegue reverter, vamos dizer, eu não sei, isso não é científico, eu vou sacar um percentual uhum, aqui, a pessoa consegue resolver 60% dos problemas. uhum, Mas existem esses 40% restantes que são problemas que são enraizados na questão biológica. uhum, Por exemplo, você pode ter um quadro depressivo em que você teve o que eu chamo aqui de gatilho, trigger. Você tem um gatilho que é um gatilho concreto. Vamos supor que aconteceu uma desgraça na sua vida, você terminou um namoro, um casamento, ou você perdeu um ente querido, ou você teve uma doença orgânica grave, ou você teve um burnout de trabalho, uma uhum, estafa, uhum, e como você entrou num quadro depressivo. Então, uhum, houve um gatilho. uhum, Mas, se você tem determinada fragilidade biológica ou determinada tendência genética, esse gatilho é suficiente para dar um chutinho naquela bolinha de neve de aham, desenho animado. uhum, E a bolinha de neve de desenho animado começa a descer a montanha e crescer. uhum, E o gatilho ou a causa que houve ali no alto da montanha, ela não é mais
o que mantém aquele círculo vicioso que se autoalimenta e faz com que o problema aumente. Uhum. Para isso, você tem que, você não tem que fazer nada, mas nós temos hoje em dia, através da ciência, através das neurociências, nós temos um arsenal químico que pode fazer certas barreiras para esse tipo de processo e reverter esse tipo de processo. Uhum. Quando a coisa está nesse grau, não existe mais força de vontade. A força Uhum. de vontade tem que ter sido usada no alto da montanha. Uhum. Uhum. Depois que a bolinha de neve começou a rolar e crescer, não há força de vontade. E eu falo isso com os pais porque muitas vezes com criança é mais difícil ainda, né? Os pais Difícil falam, de identificar, né? ou de medicar. Os pais falam, não, mas eu não vou dar um remédio desse para o meu filho ou para minha filha. Entende. Aí eu falo, gente, eu sempre faço a comparação, eu costumo até fazer uma comparação com a insulina, mas eu vou evitar por causa dessa sua história. Eu faço também uma comparação com gesso do braço Uhum. quebrado. Eu falo com os pais, é interessante, né? Se o seu filho ou filha tivesse quebrado o braço, se você mantiver aquele braço imóvel, completamente imóvel, sem mexer, sem esforço, sem nada, por 11 a X dias, né? Tantas semanas, o osso vai se consolidar de uma forma correta. Então não precisa pôr gesso, não. Para Uhum. quê? Uhum. Mobilizar Uhum. internamente. É só você manter essa criança. Se quiser, ela fica parada. Aquele braço se mantém parado, retinho. É só querer. É Os verdade. pais olham para mim e falam assim: como assim? E a dor? E a dificuldade? A criança tem que parar tudo por causa do braço para ficar com o braço sem mexer 1 milímetro? Eu falo assim: por quê? Por causa de um braço quebrado, é tão fácil aceitar a colocação de um gesso que vai suportar aquele osso arrebentado na postura que ele deve ficar, sem fazer a questão muscular e toda, e colocar um remédio que vai fazer isso nos processos neuroquímicos que estão sendo completamente desestruturados na cabeça é tão difícil. Então eu explico sempre assim, sabe, Simone? Uhum. Mas eu é difícil, porque nós temos também, você está na indústria farmacêutica, você sabe, a indústria farmacêutica não é à toa que a indústria farmacêutica não investe tanto em coisas curativas e em coisas curativas rápido. Porque a indústria tem que investir em algo que dê retorno a longo prazo, a médio e longo prazo. Então, a indústria investe muito nos processos mentais, porque a maioria não são passíveis de cura, e sim de estabilização. Uhum. Uhum. Então, a indústria joga muito pesado, né, com a questão do lobby, com a questão da propaganda. Eu falo sempre com os pais, eu falo, olha, lógico que existe a propaganda, existe o lobby. E o que a gente faz, ou pelo menos o que eu faço como profissional para me anular desse tipo de interferência, é procurar protocolos e diretrizes que Uhum. sejam críticas a isso. A gente nunca fica imune a Uhum. isso, não precisa, porque existe também uma força positiva na indústria farmacêutica. Claro. A indústria farmacêutica não é só um monstro, Uhum. Uhum. mas a indústria farmacêutica tem o lado negro da força. Então a gente tem que saber enxergar, saber anular essa parte que é uma parte comercial, basicamente, e ver dentro das possibilidades que a indústria desenvolve para a gente, como clínico, o que a gente pode usar de uma maneira positiva. Uhum. Então, assim, sabe? Agora é muito difícil, a gente tem que usar convencimento e muitas vezes eu me sinto um vendedor de carro. Eu falo com os pais, eu estou me sentindo agora um vendedor de carro, porque eu estou aqui tentando É, convencer você que meu medicamento presta. é, é. Você está aí achando que eu estou te passando para trás. Você sabe que você falando isso me lembra de uma história. Eu conversei muitos anos atrás com uma família que precisava tratar o filho e o garoto era, sei lá, talvez uns 4 ou 5 anos. Então não era uma coisa
super fácil de fazer uma criança nessa idade engolir um comprimido 3 vezes ao dia. E não era para saúde mental, era uma doença rara. E o tratamento, ainda por cima, era um pouco mais complicado, porque ele foi desenvolvido para uma doença e depois eles viram que poderia ajudar um pouquinho nessa doença específica que essa família tinha. E ainda assim eles sabiam que, infelizmente, era uma doença fatal. Eles não iriam realmente ter chance de cura ou de prolongar muito tempo a vida do filho deles. Mas eles falaram, vamos dar o medicamento. E aí começaram a dar o medicamento e a mãe descrevia para mim assim, olha, a gente acordava, a hora de ir para o café da manhã, eu já estava estressada num nível tal que, assim, eu não sei nem te explicar, porque todo dia era a mesma coisa. Segura o menino, vem o pai, segura o menino na cama, pega o comprimido, a gente põe o comprimido na boca, o menino quer cuspir o comprimido. E no final a gente estava descabelado, suando, todo mundo irritado, todo mundo chorando. E com um mês fazendo isso, ela falou, aí eu e meu marido sentamos e decidimos que a gente não iria mais dar o tratamento para ele. Porque o sofrimento era tão maior do que o benefício que eventualmente ia acontecer, que a gente não queria fazer isso. Mas, obviamente, aí vem aquela parte, né, que nós, mães e pais, sabemos que várias vezes bate na porta aquela culpa de como é que a gente não vai cuidar do filho com tudo que tem, a gente tem uma possibilidade, tem a esperança, soma isso tudo. E eles falaram, vamos tentar alguma outra coisa diferente. E aí vieram com a ideia de, no café da manhã, eles iriam fingir que estavam tomando um comprimido. Eles estavam com aquelas vitaminas de ursinho, gummy bears. Então, eles comiam o gummy bear e falavam, nossa, mas que delícia, né? Não, tô ficando forte e tal. Até que o menininho começou, eu também quero isso. E aí eles deram o comprimido para o garoto e o garoto tomava o comprimido como se fosse um gummy bear, né? Não tinha mais luta, não tinha mais nada. Então eu fico pensando nessas coisas, que a gente vê isso acontecendo de muitas maneiras, quando é esse momento que você tem que passar seu vendedor de carro ou usar o gummy bear para, né, convencer uma pessoa a se tratar e se cuidar um pouco melhor, porque já atingiu esse nível que você falou. Quer dizer, na verdade, o nível lá embaixo, não no topo da montanha. E fora que isso, me lembrou demais uma época que eu tive o burnout syndrome. E o médico que me atendeu aqui, que foi um neurologista, ele falou comigo na época, ele falou assim, eu vou tentar te segurar antes de você chegar no fundo do poço. Comigo foi bom porque o que a gente fez foi exercício físico. E depois eu fiquei livre do cara que me deixava louca. Então, fiquei livre para que todos saibam, ele simplesmente saiu da empresa. Antes que todo mundo ache que eu fiquei livre de outra maneira. Mas, enfim, eu acho que isso é uma coisa importante de entender, porque eu também tinha uma certa resistência a pensar que eu não quero tomar medicamento, eu não precisei tomar, mas ele me explicou esse processo, né, de onde que as coisas estavam indo. E burnout, eu acho que agora está assim, na fase mais complicada, nessa pandemia toda que a gente está passando, e a gente conversou muito, eu e a Alice, a gente faz parte de um grupo de brasileiros que moram no exterior, aí a gente conversava muito sobre Covid, o que estava acontecendo nos países e tal, e essa pressão nos profissionais da saúde e o burnout que criou para eles. Como é que você vê essa coisa toda? Como é que está sendo, até mesmo como profissional de saúde, essa experiência? Uai, Simone, essa questão do burnout, ela é muito complexa, porque eu não vou falar que burnout não existe, porque existe, você sofreu, eu também já tive, por exemplo, eu estava ano passado, né, não só pela questão do Covid, mas por questões pessoais, eu tinha escolhido trocar de emprego e eu fui trabalhar num local que era um local legal, eu tinha um grupo de colegas profissionais excelentes, a estrutura era bastante boa, mas a pressão era tão grande que a gente percebe que o que acontece é justamente uma questão de saldo. Você investe mais energia no processo de trabalho do que você tem para investir. Uhum. Então você começa a criar um saldo negativo no seu balanço energético e de uma maneira crônica. Então, você começa a ficar energeticamente em dívida
diariamente e aumentar essa dívida, como a gente, por exemplo, a gente que é brasileiro, a gente passou e passa ainda esse processo de dívida externa em que você, num determinado momento, você só arrola os juros. Então, igual, por exemplo, quem entra em dívida de cartão, se você paga aquele mínimo, a sua dívida vai aumentando ali atrás, e Uhum. você cria também, como eu fiz a metáfora da bola de neve para um transtorno mental, você cria uma bola de neve de negatividade em termos de energia, investimento, força, saúde e tal, que você, num determinado momento, você explode. Eles chamam de burnout em inglês, que é essa questão de você se queimar, você se queima. Uhum. Eu com burnout que de repente não aguento mais levantar da cama. Não é um processo de depressão como a depressão maior, o transtorno depressivo em específico da psiquiatria, mas a pessoa entra num quadro que se assemelha a um quadro depressivo. Uhum. E é lógico que muitas pessoas, eu, por exemplo, pela questão do mercado de trabalho da psiquiatria infantil na Holanda, no dia que eu resolvo largar um trabalho, eu não preciso nem ter um outro trabalho, eu sei que na semana seguinte eu tenho um, porque a demanda de profissional na minha área é muito grande. Uhum. Mas tem pessoas que não têm esse luxo. Verdade. E aí a gente se cria um processo que é muito difícil, porque no caso do burnout, não é a bola de neve, não está descendo uma montanha, o gatilho está lá. Uhum. E Uhum. se você não resolve o gatilho, você pode fazer o que você quiser, você pode correr uma maratona por dia, que você continua nesse processo de burnout. Então você tem que fazer uma mudança estrutural no Uhum. processo. E essa mudança estrutural do processo de trabalho, no seu caso, o camarada que era o fomentador dos seus gatilhos foi embora da empresa. Você É. teve sorte. Mas eu, no meu caso, no ano passado, eu tive como sair do emprego onde eu estava e pegar um outro emprego mais tranquilo. Uhum. Mas há pessoas que não têm essa possibilidade, então fica muito complicado. Com É muito complicado. certeza. Agora, a questão do Covid, ela acrescentou um estressor muito grande, que é o próprio perigo de você se contaminar com uma doença que até um certo momento era totalmente desconhecida, hoje menos desconhecida, mas não por isso menos perigosa. Uhum. Então, nós temos um risco real de saúde, em primeiro lugar. Em segundo lugar, as mudanças que foram feitas no relacionamento social e no funcionamento social para, inclusive, conseguir conter a pandemia, mexeram demais com as pessoas. E essas medidas, de uma certa forma, você não tem controle sobre elas, como o processo de trabalho, se você não pode trocar de emprego. Uhum. Agora, a gente sabe, e pelo menos aqui onde eu moro, a gente tem visto as coisas caminhando, não sempre caminhando numa linha constante, é aquele caminho com altos e baixos, mas a gente vê uma tendência positiva. É verdade. Isso ajuda. Uhum. Agora, é muito difícil Uhum. e a gente não tem controle. Uhum. Eu não posso resolver com você, vamos resolver que o corona acabou e que o É Covid. claro. Tem gente que faz isso, que sai correndo como se não houvesse amanhã e fala, eu vou esquecer que isso existe e foda-se. Tem gente que faz, desculpa, não pode falar. Tem gente que faz isso, mas não é o correto, né? Uhum. Uhum. Eu acho que você está Tem hora, primeiro. tem hora. É. Eu, por exemplo, essa semana tem uma colega minha lá de trabalho que eu gosto demais dela e eu dei um abraço nela, eu não pensei. Na hora que eu dei um abraço nela, eu vi que ela fez assim, ela já tomou a vacina, 2 doses há mais tempo, eu também. Quando você dá um abraço, você não pega na mão. Eu dei o abraço com o meu rosto para lá e ela também, eu percebi que ela virou o rosto para lá. Se você for pensar bem, do ponto de vista da transmissibilidade da doença, dar um abraço é menos complicado do que dar um aperto de mão. Uhum. Mas não foi confortável para ela. Ela Uhum. falou, que gostoso, mas não pode. Eu falei, Uhum. desculpa, Iris. Ela chama Iris.
Foi aqui eu fiquei tão feliz de te ver que eu fiz impulsivamente e tal. E isso é difícil, É né, verdade, Simone? é verdade. Não, e eu acho que, imagina, se foi difícil para você dentro do ambiente que você está, que é bem diferente, imagina a dificuldade também no Brasil, né, onde a gente se abraça e se beija e se toca o tempo todo. E, enfim, para mim isso foi um grande aprendizado quando eu mudei aqui para os Estados Unidos, que é aquela coisa, né, de que você chega no trabalho, abraça, beija, aqui você chega no trabalho e fala bom dia, e de vez em quando eles respondem. Todo, todo mundo pergunta como você está passando, mas responder o bom dia nem sempre ele acontecia. Então, e eu lembro muito, aliás, uma das coisas mais engraçadas que eu passei por elas foi aprender que a gente ia cantar parabéns sem bater palma. Essa foi a coisa mais difícil que eu tive que fazer de todas, que literalmente a gente comemorava aniversário no escritório, e eu punha a mão para trás para poder não bater palma enquanto estava cantando parabéns para você. Mas, enfim, essas são coisas pequenas comparadas, né? Uma coisa você. Não faço porque a musiquinha é outra. É, aí, né? Aí não dá vontade de bater palma, porque a musiquinha é meio ridícula. Não, aqui a musiquinha básica é praticamente a mesma, e outro dia, no tal do aniversário que eu fui de 4 anos, primeiro eles cantaram em inglês, e eu era uma família de brasileiros, eles primeiro cantaram em inglês para as coleguinhas, ninguém bateu palma, e depois falei, agora vamos cantar em português, igual a gente faz, todo mundo bateu palma, as crianças adoraram, né? Ficaram, olha que legal e tal, é uma coisa bem, bem diferente. Mas eu acho que você falou uma coisa importante nessa história toda da pandemia, da saúde mental, da dificuldade toda que as pessoas estão, né, enfrentando. Eu lembro de ter feito uma pesquisa no Brasil no ano passado, perguntando exatamente sobre saúde mental. Se você tinha algum problema de saúde mental e algumas outras perguntas relacionadas, tipo, você conhece mais gente, como é que você trata tudo? Primeiro, 100% das pessoas falaram que estavam enfrentando alguma coisa de saúde mental, seja ansiedade, ansiedade é número 1, disparado, depressão era a segunda, e tinha algumas outras coisas vindo por trás disso, inclusive estresse. E na hora que eu perguntei quem já tinha feito alguma coisa para aquilo, só 50% das pessoas tinham feito. Mas é aquilo que você falou, se você consegue segurar lá em cima da montanha, de repente tem uma saída, se você esperar a bola de neve crescer morro abaixo, aí é outra história. E eu escutei recentemente um podcast sobre isso, sobre o uso, por exemplo, de exercício físico para ajudar, né, na saúde mental, e a parte também de resiliência. Como é que as pessoas que conseguem superar grandes problemas e tal, o que elas fazem? E tem um pouco disso, né, de se desconectar, de saber quando você não pode resolver aquilo e pronto. É o que a E, gente chama é, aqui, que a gente tem desenvolver uma capacidade de, uhum, diante de um problema, conseguir discernir o que que nesse problema é estático, uhum, o que que nesse problema é dinâmico. uhum, Isso quer dizer, o que que nesse problema é um dado, é um fato fixo, em que eu não posso ou não tenho como modificar. uhum, Porque se você for focar a sua energia, que você já está com pouca, e a sua e horas, o seu investimento, seja ele em termos de tempo ou de investimento emocional, num negócio que é fixo, é dar murro em ponta de faca. uhum, Você vai investir numa coisa em que você vai só ter um retorno negativo, vai uhum, ficar chocado uhum, naquele que você já não está bem. Então você tem que conseguir naquele bolo que está a vida, ou a sua situação, ou sua estrutura de trabalho, você tem que conseguir encontrar os, os pequenos pontos que são dinâmicos, uhum, que são uhum, passíveis de movimento, que são passíveis de modificação. uhum, Outra coisa que a gente tem uma tendência muito grande é achar que a gente tem que resolver um problema jogando ele fora. uhum, Em termos de saúde mental, ansiedade, depressão ou outros quadros, muitas vezes é impossível você minimizar um sintoma. O que a gente, ou um padrão, o que a gente consegue é trocar. uhum, uhum, E a gente não aprende isso. A gente acha, por exemplo, se você
vamos supor, se você tem mania de limpeza e limpa o limpo e gasta tempo da sua vida limpando o limpo, ou lavando a sua mão que já está limpa, vamos pensar assim, num transtorno Uhum, obsessivo, você para de lavar a mão. uhum, Se lavar a mão está limpa, vai raciocinar, que você não precisa uhum, vence isso, vence isso. uhum, Uma pessoa que tem essa tendência não consegue. Você tem, o que você pode fazer, é lógico que você pode fazer um processo terapêutico, de exposure, de terapia comportamental, em que você vai ficando cada vez mais tempo sem lavar aquela sua mão, e aí você vai aprendendo que não vai acontecer nenhuma desgraça, ou então nenhuma bactéria não vai te matar, porque você não lava a mão 300 por dia. Pode, é possível. Mas o mais fácil, isso é um exemplo extremo. Eu recomendo, inclusive, terapia para esse tipo de coisa. Não vai tentar fazer isso sem uma ajuda. uhum. Mas é um pouco mais fácil se você fala, ok, cada vez que eu tiver vontade de lavar a mão, eu vou, por exemplo, fazer uma outra coisa que seja menos, que consuma menos, que destrua menos sua pele, ou tal. Vamos supor, eu Vou vou pegar escrever um um pano, bilhete. vou pegar um bilhete, eu vou pegar um pano limpo e passar, e limpar, enxugar um pouquinho de suor que estiver na minha mão com aquele pano limpo e vou pôr aquele pano para lavar. Tudo bem que na sua casa vai ter milhões de sacos de paninhos, mas é menos negativo para sua pele. E você fez uma mudança no padrão. Uhum, Para quebrar o padrão, muitas vezes é preciso de um tratamento mais estruturado. uhum. Quebrar padrão é muito difícil. Trocar um padrão é um pouco menos difícil. Aí eu vou então até comentar aqui, porque eu vi nos comentários aqui que a gente está recebendo, por exemplo, a Soraya, minha amiga, ela falou assim: meditação ajuda muito, né, para algumas coisas. Eu acho que é mais ou menos é uma das coisas que a gente ainda não falou, e aí tem mais dois pontos que eu acho que a gente pode tentar juntar isso, quer dizer, a meditação é uma saída que ajuda muitas vezes em determinadas circunstâncias. A Laura, sua irmã, pediu para falar, por exemplo, essa parte toda do adolescente. Como é que a saúde mental no adolescente, o que pode acontecer, como é que as coisas podem melhorar. E a Mariana também estava perguntando como é que é o processo de luto do Covid influencia no burnout e na depressão, né? E obviamente eu acho que é bom, é um monte de assunto. Vamos começar com a meditação. A meditação realmente é uma técnica e uma ferramenta que eu recomendo que todas as pessoas, de uma forma ou de outra, desenvolvam. Não acho que todo mundo tem que ir para o Tibete, virar um lama tibetano e meditar horas por dia e viver comendo uma folhinha, igual em filme, essas coisas não. Mas, quando a gente desenvolve essa capacidade meditativa, uma mente meditativa, você tem condição de fazer uma certa contemplação dos seus processos. E justamente como a pessoa que fez a pergunta falou, quando se você treinar a sua mente para não entrar nesse carrossel e nessa bola de neve e enxergar essa bola de neve como um espectador e encontrar um espaço de calma dentro de você, se você consegue fazer isso com técnicas meditativas, com exercício físico, com crochê, seja lá o que for, cuidando suas plantas no jardim, se você consegue achar um momento em que você entra naquela zona, né? Uhum, Por exemplo, atletas de alto nível falam que, e atletas, por exemplo, de longa distância, maratona, esse tipo de coisa, eles falam sempre da zona. uhum, É aquele espaço em que o seu corpo está fazendo aquele processo e a sua mente faz tipo um vu, uhum. faz como se fosse um túnel. É E verdade. esse túnel que a gente desenvolve com a meditação, que a gente pode desenvolver, eu torno a falar com alguns hobbies que nos dão extremo prazer, Uhum, foca a atenção, esse tipo de foco é muito saudável. Inclusive, não é à toa que a Mindfulness está fazendo
um crescimento tão grande na saúde mental, né? O curso protocolar de Mindfulness não é meditação tibetana, são 8 aulas em que você tem a base desses processos meditativos, em que você treina e você leva, se você faz um curso bom de Mindfulness, você leva essa ferramenta para a sua vida e que você tem que fazer. Eu falo, inclusive, com meus clientes, falo isso comigo mesma, a ferramenta está na caixa. Para ela fazer uma coisa, você tem que pegar e usar. É verdade, é verdade. Então, a meditação é como exercício físico, é um exercício mental. Se você não fizer diariamente ou com uma certa frequência, 2, 3 vezes por semana, que seja uma vez por semana, na hora que o bicho pegar, você não consegue fazer. Porque o bicho pegar é uma maratona. Se você entrar numa depressão, se você tiver que enfrentar uma pandemia, o bicho já pegou. Você não tem a ferramenta, você não consegue usar. Então, a meditação, ou o seu hobby, ou o seu exercício físico, ou a sua jardinagem, você tem que fazer estruturalmente e você tem que saber como que naquela sua técnica, com aquela sua ferramenta, você consegue fazer esse esvaziamento mental e essa contemplação em que você consegue um descanso. Alice, e aí eu vou até te interromper para falar uma coisa interessante, porque você falou da parte do atleta, né, do maratonista, e eu aprendi recentemente uma coisa, porque tem muita gente que realmente acha difícil fazer a meditação, né? Fala, separar aquela coisa que todo mundo escuta, e por isso que eu resolvi falar assim, você tem que parar e vai ficar olhando a parede e tal. Hoje o conceito da meditação tem mudado muito, e né, se entra nessa zona, assim, que você está falando. Então, por exemplo, outro dia me falaram o seguinte, eu gosto muito de fazer cerâmica. Então, se eu tiver no meio de uma reunião, sabe, uma coisa mais estressante, para um pouco e imagina você fazendo a cerâmica. 1 minuto. Como é que já dá aquela aliviada? Você consegue fazer isso porque você faz cerâmica. Exatamente. Mas é Então, isso que eu ia você falar. consegue ir para o espaço de fazer cerâmica, que é esse espaço de prazer e de descanso mental, porque você deve fazer cerâmica mais ou menos umas 4 vezes por mês, no mínimo. Não, e aí isso que eu queria te perguntar é porque aí eu lembrei, na verdade, daquele corredor dos 100 metros rasos e o corredor da maratona. E o de 100 metros rasos, ele tem uma zona também, só que acontece em 10 segundos. E o maratonista, eu sei lá em que momento. Mas eu te falo que como eu era nadadora, o meu negócio era um longa distância. E na longa distância, eu entrava mesmo. Ia para, sabe, nessa zona era bem familiar. E como é que faz essa pessoa que é o sprinter, que é o corredor dos 100, 200 metros? Mas o corredor dos 100, 200 metros, para ele ir ali correr os 100, 200 metros dele em 10 ou 20, ou seja lá quantos segundos, ele tem quilômetro pra caramba. O que ele tem que fazer é ligar essa zona imediatamente, ou até antes. Você vê aquelas pessoas que eles começam a dar aqueles tapas. É verdade. Ali tá ligando aquela Tem coisa. o tapinha também. Ele já tá ligando aquela coisa assim. Aí dá aquele chutinho ali para pôr aquele pezinho ali naquele negócio que eles têm que pôr o pezinho, X. E aí o cara, ou a mulher, a pessoa tem que fazer, num momento, ela tem que conseguir ligar essa zona naquele instante. Agora, para fazer isso, o trabalho que essa pessoa fez para conseguir fazer isso ali naquela hora, primeiro, ela tem que fazer isso muitas vezes, ela tem que ter o preparo físico e ela tem que ter o preparo mental. Um tempo, ou até um certo tempo, que as pessoas ou tinham essa capacidade ou não tinham. Então, os atletas, você só podia ser atleta se você tivesse isso inatamente. Hoje em dia, os treinadores, as pessoas da psicologia do esporte já têm técnicas para você treinar esse tipo de puff na sua cabeça e tal. Então, isso tudo são técnicas. Tem gente que consegue fazer isso igual os atletas inatos, também tem essa capacidade de maneira inata. Agora, tudo
é passível de treinamento. Uhum. Agora, o treinamento, eu repito, treinamento você tem que fazer, o treinamento demanda disciplina. A gente não gosta dessa palavra, Não gosta não. mas o treinamento exige disciplina e repetição. Uhum. Uhum. Por isso que eu digo, se você falar, meditação desgasta porque eu tentei, aí eu sempre pergunto, mas você tentou como? Por Aí quanto tempo? eu uma vez no negócio, aí uma pessoa me colocou lá sentada, eu tive que olhar para a parede e um horror. A primeira vez que você medita é um horror. É igual a primeira vez que você pula numa piscina. É verdade. Aliás, eu vou dar um exemplo totalmente é, meio estranho, mas é a primeira. Eu lembro quando eu perguntava para as pessoas o que elas sentiram quando elas fumaram a primeira vez. E 99% das pessoas falaram, péssimo, passei mal, vomitei, detestei, tossi. Aí fuma, aí fuma. Isso eu não entendo com gente. A primeira vez que você. Por quê? Porque a gente tem essa. Ainda mais hoje no mundo moderno, em que a informação, em que a gente está constantemente nesses. A gente está nesses. E quando você para, esse fica muito alto, é desagradável demais. Uhum. E você não consegue fazer esse boom, porque esse boom é muito difícil, essa coisa de você não é parar de pensar, porque ninguém para de pensar. Uhum. Nem o mundo do Tibete parou de pensar. O que Uhum. ele consegue é, diante dessa corrente de pensamento, desse ele consegue contemplar e ele consegue não entrar nessa corrente e ser como se fosse um caixote de onda que você vai com Uhum. a onda, assim, você consegue. Eu falo sempre com as pessoas, eu faço sempre essa comparação. Você consegue ou furar a onda, ou você consegue boiar e a onda te levou. Agora, se você é pego na arrebentação, acabou. Uhum. É E é verdade. desagradável. É verdade. Então, você tem que treinar a você saber onde é a arrebentação, evitar a arrebentação e resolver o que eu vou fazer cada vez que vier uma onda. Eu vou deixar a onda me levar, eu vou furar ou eu vou poiar na onda. É verdade. E até você pode escolher ir com a onda e pegar a arrebentação. Agora você tem que pegar a arrebentação, usar a onda, a força daquela onda, essa força que às vezes a gente tem até do estresse. Estresse às vezes é positivo. Uhum. Uhum. O estresse é bom, mas a gente tem que saber usar o estresse e não ser dominado pelo estresse. É Porque o que verdade. acontece é que a gente só fica tomando na cabeça e afogando naquele estresse. O que a gente tem que fazer é falar, ok, eu tenho estresse, meu trabalho é assim, eu sou boa no que eu faço, eu tenho como lidar com isso, então eu vou fazer. Uhum. Então eu vou aprender o que eu posso fazer com esse estresse e como que eu posso utilizar o estresse a meu favor. Aí então eu E vou fazer a gente conversar a parte do agora adolescente. tem mais duas perguntas. Pois é, a parte do adolescente que foi a Laura que falou, que perguntou, e também a Mariana que falou do processo de luto e do Covid. E aí o do adolescente, eu acho que é importante a gente falar, até porque o adolescente é mais ou menos essa pessoa que vai uma vez na meditação e fala, não, detestei, não deu certo, né? Não deu certo e vou correr muitas vezes. Por quê? O que eu vejo do adolescente? Quer dizer, na nossa época não tinha o tal do celular e muito menos o smartphone. Hoje eu quero saber quem que foi o último governador sei lá, do Pará. Eu vou lá no Google e pergunto e o Google me fala. Antes eu tinha que ir para a biblioteca, abrir a Barça e procurar e tal, essa coisa toda. Então, essa ansiedade, eu acho que vem junto com o smartphone, de você toca ali e se tem aquilo na palma da sua mão, né? A resposta vem. Eu acho que tem mexido muito com os adolescentes. A saúde mental no adolescente que não só está passando por aquela mudança toda hormonal e até física, né? Tem tanta mudança física que acontece em função disso também. E você é a psiquiatra da infância e adolescência. Então, fala um pouquinho dos adolescentes, porque eu acho que isso é um negócio legal para a gente também, e realmente para a gente tentar falar um pouquinho sobre o processo do luto, até porque eu também passei por esse processo do luto, passo por esse processo do luto por causa da perda do meu pai para o Covid, e eu sei que a dor não é uma coisa que desaparece, a gente aprende a lidar com ela, mas ela não desaparece, né? Bom, a questão da adolescência, eu não vou, a gente tem mais ou menos uns 12 minutos, 15 Uhum. minutos. Eu não vou conseguir falar
sobre toda a questão. A adolescência é um período muito rico e muito delicado da vida de todos nós. Nós já passamos por ela, a gente tem filhos que ainda estão passando, eu e você, Uhum, a linha da adolescência, fechando a questão, muita gente está com os filhos entrando, né? A questão é o seguinte, é uma passagem de duas fases importantes da vida. E essa passagem que a gente faz na adolescência, ela é mais marcada do que a passagem da idade adulta para a velhice, porque a idade adulta para a velhice é uma passagem que existe, nós mulheres, nós temos também uma passagem hormonal, que é a passagem da menopausa. Os homens não têm isso tão marcadamente, mas os meninos têm e as meninas têm essa passagem hormonal muito intensa, né? uhum, E a gente esquece que a questão hormonal, ela faz também, ela tem muita, ela vai com muita mudança também na parte psíquica e na parte neuroquímica. uhum, O que acontece a gente chama tecnicamente do que acontece na adolescência, do ponto de vista neurofisiológico, é o que a gente chama de pruning, que é a poda. uhum, Na época da adolescência, por causa dos hormônios, acontece uma poda nos neurônios, nos axônios e nos dendritos, em que aquilo é fundamental para a forma e para o funcionamento da sua parte neuroquímica na sua vida inteira. Então, acontece uma poda. Essa poda tem que acontecer. Quem mexe com jardinagem sabe que quando você poda uma planta, ela fica estranha, uhum, uhum. ela fica muito feia. A adolescência é um pouco feia. Os meninos ficam desproporcional, tem espinha. E do ponto de vista neuroquímico e também de personalidade psíquica, é um período meio feio. A coisa fica estranha, os meninos dão defeito e tem. E quando as pessoas têm mais fragilidades, e essas fragilidades são de inúmeras ordens, podem ser fragilidades genéticas por causa dos transtornos psíquicos das nossas famílias, podem ser problemas por questões de relacionamento, a maioria das crianças passou por divórcio dos pais, ou por problemas de financeiros, ou por problemas de mudança de país, ou de cidade, ou de casa. Cada pessoa tem a sua Uhum, bagagem. uhum, Essa bagagem, tanto genética quanto ambiental e emocional, ela tem que ser processada nesse período. uhum, Nesse período, a gente faz determinadas escolhas que são para sempre. É a coisa dessa poda. Essa poda acontece fisicamente até no cérebro e ela acontece também que você toma determinadas escolhas. Agora, a adolescência é um período muito rico, é um período que eu chamei de feio, me desculpa quem ficou ofendido, não falei que é feio puramente que é um período estranho. E É é um período complexo demais. é, Eu lembro da biologia, porque você falou esse negócio da poda, eu adorei, porque na biologia, quando eu estudei biologia, então a gente falava muito dessa questão da poda, até porque uma das melhores professoras que eu tive na faculdade, ela era apaixonada, professora de botânica, apaixonada com a natureza e tal, a gente comentava muito isso. Você poda, fica feio, mas lá dentro tem aquele turbilhão de coisas acontecendo, até porque, eventualmente, ao invés, cortou um lado aqui, mas é para poder encher mais de flor, ou então é para crescer para o outro então você lado. cresceu em outra direção. Exatamente, que esse... Então, a gente tem que saber, e inclusive voltando para a primeira pergunta, a gente tem que saber que o que a gente está vendo ali, às vezes é praticamente insuportável, mas que a gente tem que ter confiança, em primeiro lugar, como profissional, ou como pais, ou amigos, ou irmãos, ou seja lá qual Uhum, fosse com a pessoa, que o que você fez para trás, né, na base, na raiz, no tronco, é ok, você
fez o que você tinha que ter feito, o que você podia ter feito no momento, você deu o seu melhor, então você tem que ter aquela confiança Uhum. e você tem que falar, ok, eu tô nesse momento aqui delicado, e nesse momento que parece que tá tudo errado, mas eu acredito que a gente possa levar desse período que está sendo uma poda assim de serra elétrica, a gente pode sair do lado de lá com vício e com força e com saúde. Então, se uma adolescência acontece com muito problema, seja ele problema de comportamento, seja ele problema de ansiedade, depressão ou outro transtorno mental, a gente tem que fazer o trabalho que a gente puder fazer naquele momento, apoiar e dar limite e dar direção e confiar que a gente vai sair do lado de lá. E às vezes não é um ano, às vezes são 5 anos, às vezes são 10. Uhum. A gente vai sair do lado de lá, ok. Se não sair ok, você fez o seu melhor. Então a gente tem que manter também um pouco essa neutralidade de Uhum. saber que existem dados que são, eu retorno também ao ponto da conversa, existem dados que são estáticos, que você não tem como mudar, Uhum. como Uhum. por exemplo a bagagem genética que o seu filho tem, ele tem, Tem e pronto, e acabou. É. você não tem como mudar. E você tem que conseguir dar 2 passos para trás, olhar aquela cena, aquele período e falar, ok, aqui o que eu tenho, o que eu posso mudar? Uhum. Aonde eu posso dar o meu apoio, aonde eu posso dar o meu amor, aonde eu posso dar o meu limite para poder segurar essa onda da melhor maneira possível. Sabendo que você não tem o poder de resolver a vida do outro. E é muito difícil. Eu falo como mãe, é muito difícil, porque às vezes você quer resolver a vida do seu filho. É verdade. E assim, É. não tem como. É. É. Então a É. gente tem que lidar com a impotência também. É. E aí, e por falar em impotência, porque a gente tem mais 5 minutos, eu acho que é importante a gente falar dessa questão do luto que a Mariana estava colocando, né, o luto pelo Covid e tal, aí a Ju, que é psicóloga também e trabalha com as doenças raras, eu tive uma conversa fantástica com ela 2 dias atrás, trocou umas ideias. É, a Mariana ainda falou, né, é cansaço mental da pandemia, é luto, é depressão, como é que é isso? E eu acho, bom, primeiro eu vou falar rapidinho da minha própria experiência, perdi meu pai no início do ano para o Covid, não pude ir ao Brasil para ver, e o que me ajudou muito nesse processo de entender o que, que era a perda do meu pai, a gente se falava, né, todo domingo, trocava mensagem o tempo todo, é que eu tive a oportunidade de vê-lo no caixão. Então, de uma certa maneira eu falo assim, eu agradeço a tecnologia que de uma certa maneira as pessoas, né, reclamam que mantém distante, mas nesse momento foi o momento certo para mim que me ajudou a passar por esse processo. Aí a Ju ainda viu a gente falando aqui, falou assim, é uma dor doída, e é isso mesmo, né? E tem hora que dói mais e tem hora que dói menos. Então, e a gente conversou demais sobre Covid e tudo, mas fala um pouquinho só do que você acha importante ter na cabeça sobre luto e Covid e cansaço. Se é que Uhum. tem jeito de falar rapidinho, uma coisa tão Falar um complexa. pouquinho rapidinho. Essa questão do luto, voltando um pouco nessa questão estática e dinâmica, o luto, 90% ou muito, grande parte do luto é estático, você não tem o que fazer. Uhum, Essa coisa da imagem, eu concordo com você. A minha mãe morreu em 2005, não tinha essa coisa de WhatsApp, Zoom e escambau. Eu pedi uma foto da minha mãe e as pessoas falavam, você tá louca? Existia já câmera digital, mas não uhum, era no celular, era aquelas uhum. câmeras digitais Cássio, que É, que tinha depois tinha que fazer. um É. negocinho, que tinha que depois fazer o download, não sei o que e tal, tinha. Mas não tinha essas coisas de hoje, não. Eu falei, gente, não me interessa, eu quero uma foto, mas é uma foto, uma coisa horrorosa, vamos lá passar no meio tirar foto. E eu já pedi a Malu também, uma grande amiga minha, faleceu no Brasil, eu não estava lá, eu pedi também a foto. A gente precisa, a gente está Uhum. longe, aquela coisa de closure, né? De fazer É, um ponto. é. Então, se você não faz esse ponto, e eu acredito que antigamente existiam outras formas, hoje em dia a gente faz essa coisa da foto,
Eu acho que naquela época devia existir um santinho, sei lá o quê. Você É. precisa ter uma coisa meio material e meio Para se visual. ancorar, né? É. É. Outra coisa que eu escutei recentemente, que eu vou falar, que eu acho que vai ser curto e vai dar um pouco, talvez, para as pessoas pensarem por si próprias como que ela vai resolver isso, foi uma comparação de uma pessoa falando o luto é como um filhotinho de cachorro que você ganhou naquele momento, quando acontece, seja lá se for o Covid, a perda de uma empresa, ou numa forma mais radical, a perda de um ente querido, um pai, um filho, um irmão, um companheiro, um primo, seja lá quem for, em termos de parentesco, você recebe aquele cachorrinho e ele é aquele cachorrinho desgraçado, filhotinho, que chora o dia inteiro, que morde tudo, faz xixi para todo lado e faz cocô para os lugares errados e te demanda atenção, te acorda no meio da noite, aquele cachorrinho que você acha fofo, mas que é insuportável. Mas você não tem como se livrar daquele cachorrinho. Uhum. Uhum. Porque isso é a questão estática. Então, o que acontece? Aí o cachorrinho não vai sumir da sua vida. Ele vai crescer e ele vai ficar mais calmo. Uhum. O que eu achei bonito na mensagem que eu li, essa comparação do cachorrinho, filhote, e um luto a longo prazo, é que eles falaram que aquele cachorrinho vai chegar uma hora que ele vai te acompanhar calmamente, vai deitar no seu pé, num solzinho ou numa sombrinha, dependendo se está frio ou quente, e vai ficar quietinho ao seu lado. E vai E mesmo. é aquela companhia que você tem nesse luto, que é uma companhia que você fala que bom que eu aguentei aquele momento que esse cachorrinho era insuportável, que eu queria matar esse cachorrinho, porque eu tenho esse cachorrinho, que é a questão que você teve aquela ou pessoa, ou empresa, ou situação, se você for extrapolar o luto para uma situação de Covid, eu acho que a gente vai chegar um momento que a gente, velhinha, com seus nossos 90 anos, tomando nosso chá, ou a nossa bebidinha de então, e a gente vai falar, você lembra daquela época? Por que ano foi mesmo aquilo? Entre 2019 e 2023, mais ou É. menos? Quantos anos durou aquilo? Aí a gente vai, foi uns dois, com certeza. Não, aí vai um falar, não, foi quatro, porque teve isso, isso, isso depois. E a gente vai ter aprendido algumas coisas, e a gente vai ter levado algumas coisas dessa época, e a gente falar, foi, pensando bem, foi até ok, né, a gente ter passado aqui, porque estava um momento muito difícil. Não vai resolver o problema da humanidade, o corona não vai resolver o problema da É. humanidade, mas eu acho que a gente pode levar alguma coisa disso. É verdade. É verdade. Bom, Mas no momento a gente está com um cachorrinho tá. insuportável. Um cachorrinho com diarreia de vez em quando, ainda por cima. Mas olha só, tem uma hora que a gente está aqui. O papo, para mim, está ótimo. Por mim, eu ficava muito mais tempo. Mas eu acho que é bom que fica desculpa para a gente marcar de novo e continuar essa conversa num determinado momento, porque eu acho que tem muita coisa para a gente aprender. E bater papo com você é sempre fantástico. E tem um monte de gente que participou e que está, né, falando um pouco da própria experiência, eu acho que essas que são as coisas importantes, que depois, quem sabe, igual você fala dos nossos vídeos no YouTube, que a gente vai ficar assistindo e falando, nossa, olha o que a gente falou. Um dia a gente assiste essa live e vai falar sobre isso. Até porque eu acho que num determinado momento ia ser muito legal fazer uma live com você e com a Ju também e trocar figurinha dessa experiência mais focada nas doenças raras, porque é uma coisa bem diferente que a gente está aprendendo. Então, eu acho que podia ser uma coisa bem legal, tá bom? Inclusive, deixar para fazer um cliffhanger aqui, que você falou que gostaria de falar sobre isso, e eu estava pensando, e eu tenho uma prima aqui, uma prima do meu marido, que ela tem muito ódio, porque ela tem ela não tem uma doença rara, mas ela tem aquela síndrome de aquela doença de cansaço crônico. Fadiga crônica? Que o pessoal discute se é uma doença ou se Uhum, não é uma doença. uhum, E ela fala que o que ela mais tem ódio é da parte do protocolo que fala você tem que fazer um tratamento psicológico. E uhum. ela lê isso como se fosse a pessoa dizendo existe uma causa psicológica para a sua doença. E eu acho que é mais essa visão que eu passei aqui um pouquinho, que é
o seu psicológico é um processo dinâmico na doença rara. Você Uhum, não tem como jogar a doença rara assim no lixo. Você vai levar ela, porque muitas vezes ela é genética. Então, ela uhum, é uhum, de outro lado. E e como você lida com aquilo, aquilo é elástico, aquilo é dinâmico. Então, eu considero que o tratamento psíquico nas doenças crônicas, sejam elas genéticas ou não, ele é uma dessas ferramentas que você tem